O tema da nossa mensagem hoje é uma coisa e os inimigos do propósito. Uma coisa e os inimigos do propósito. Eu quero sinalizar para você, nesse tempo, qual é a coisa que você precisa buscar. E mostrar que é apenas uma coisa que você precisa para descobrir o teu propósito. E depois dessa uma coisa que você vai receber nessa noite, você vai ver quais são os inimigos que até agora você não descobriu e não percebeu, que estão impedindo você de chegar no teu propósito. Porque o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele já colocou em você. Diga amém. Já está em você. Eu gostaria tanto de descobrir o meu propósito. Não, você precisa simplesmente entender, ouvir o que Deus está falando a teu respeito e ativar aquilo que já está dentro de você. Por isso que eu falo uma frase há alguns anos já aqui para os adolescentes, principalmente: não busque nos outros o que está dentro, não procure nos outros o que já está dentro de você. Porque enquanto você está procurando nas outras pessoas algo que Deus já colocou em você, você nunca vai encontrar o porquê que Deus te colocou nessa terra. É tempo de quebrar concepções. É tempo de mudar a mentalidade. Dos meus chamados específicos proféticos é entrar em guerra contra o espírito da Grécia, que é o espírito da religiosidade. E eu não vou baixar o meu propósito. Eu fui chamado para ser um general. Aquele que governa com espada. Isso significa o meu nome. E se Deus falou, Ele já tinha falado, mas se Deus confirmou e eu escutei, eu não sou desobediente. E o governo vai ser estabelecido pela espada, aonde eu estiver. Salmo 27, verso 4, se você puder abrir. Ou vai ser projetado aqui, mas pegue a caneta para anotar. Salmo 27, 4. Diz o texto: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ontem já aprendemos que inquirir é aprender no seu templo. E aprender no seu templo. Uma coisa que é importante você começar a estudar, enxergar, que o culto, nós nos acostumamos a um modelo de culto que não é um modelo bíblico de ensino. O culto sempre foi um modelo de atração para me divertir e para mim ter o prazer de estar aqui, sendo abastecido. E não estou falando mal, estou falando de cultura. E cultura vem da palavra culto. Então a gente sempre está naquela expectativa de cultuar, viver alguma coisa interessante. Mas o que nós esquecemos é que o culto nunca foi para você nem para mim, sempre foi para Ele. Diga amém. E o que acontece agora nesse período que nós estamos hoje, à noite é a virada para o solstício de inverno na parte norte, solstício de verão aqui, e é o período histórico, todo mundo sabe, do mitraísmo, de Apolo, do Deus Sol. E por que muitos ainda chamam isso de Natal do Menino Jesus? Por causa que no seu pensamento religioso, eles ainda preferem, eles têm uma necessidade de ocupar. E os pastores e as igrejas aceitam algo que eles substituem. Tem pessoas até que já conhecem os princípios judaicos e estão dizendo, mandaram para mim já recado: Feliz Hanukkah. Hanukkah já passou. Porque as pessoas na sua cabeça, na sua mentalidade greco-romana, eles pensam que nós temos que substituir. Se nós vamos tirar o Natal, nós vamos botar alguma coisa no lugar. Não, nós não botamos nada no lugar daquilo que não faz parte da nossa vida. Quando nós tiramos alguma coisa, nós não colocamos substitutos. Nós abandonamos. Amém? E não é esse o tema que eu quero falar, mas a questão da atratividade, do entretenimento, tem que ter alguma coisa. O que vai ter hoje? O que vai ter hoje? Qual é o espetáculo da noite? Eu acredito que a igreja tem que fazer espetáculos. Diga amém, por favor. Fazer teatros aqui que marquem, que chamem todo mundo, mas não para a igreja. Você pode vir. Mas você vai convidar teu colega de trabalho, vai convidar todo mundo, vai convidar o povo que você conhece, gente de outra cidade. Faz um espetáculo aqui.
Nós vamos botar a cortina ainda aqui, né? Isso aí vai acontecer, essa cortina vai ter, e daí tem todo uma expectativa, auditório, luz organizada, vamos ter umas dicas de como fazer uma iluminação boa. E aí, com tudo isso organizado, faz um grande espetáculo. O pessoal vem aqui, aí com esse espetáculo, entretenimento, as artes, as pessoas vão vir aqui e ser impactadas com algo muito mais do que simplesmente um teatro. Algo com conteúdo. Eu não preciso dizer assim, no final do teatro, aceita Jesus como teu único salvador. Não precisa. Porque se você botar uma mensagem de vida aqui em cima, eles vão olhar e vão dizer, eu quero isso que eles estão falando. A mania do crente religioso de querer socar Jesus goela abaixo, querendo ser Espírito Santo, não funciona mais. Diga-se de passagem, eu creio que nunca funcionou. Porque todos aqueles que foram pressionados a conhecer Jesus, não estão mais aqui. Aqueles que vieram por ímpeto, impulso, também não estão mais aqui. Agora aqueles que resolveram andar conosco, caminhar, exatamente aquilo que era necessário caminhar, permanecem aqui. Você está entendendo a palavra? Mas a única coisa é algo que você precisa identificar. Deus só tem uma coisa para você. O salmista diz aqui, uma coisa pediu o Senhor. Por que ele não pediu muitas? E por que quando a gente chega diante de Deus, a gente quer fazer em atacado, pedir um monte de coisa, assim, Senhor, eu preciso de blá, 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 blá. Porque nós não temos o senso do propósito. Nós achamos que é muitas coisas que Deus espera de nós. E aí tem pessoas que estão naquela luta, naquela ansiedade de fazer a obra do Senhor. E eles estão desesperados porque eles querem fazer tudo que é coisa. E sabe o que acontece? Eles começam a fazer alguma coisa e se frustram. Tem gente que almeja esse lugar aqui, porque acha que ao chegar aqui em cima e ministrar para alguém, ele vai se realizar. Ele não está preocupado de fato se ele vai agradar ao Senhor. Ele está preocupado se aquele vazio existencial, aquela falta de propósito vai ser preenchida pelo fato de eu subir numa plataforma e falar com as pessoas. Esse é o vazio interior. Eu não estou falando do vazio da não existência de Cristo na vida, daquele que não é salvo. Eu estou falando do vazio existencial das pessoas que não têm propósito. Porque elas pensam que somente aqui na igreja elas podem servir ao Senhor. E não é aqui. Aqui é o corpo reunido para adorar ao Senhor, para ser instruído na palavra. E não um momento para que você possa pensar, qual é a próxima coisa? Será que eu vou ser guitarrista? Será que eu vou tocar violão, bateria? E eu não estou dizendo que não tenha esses gostos e não possam acontecer na tua vida. Mas não é essa a essência. Será que eu vou ser um pregador? Será que eu vou ser pastor, apóstolo, mestre? O que eu vou ser? E daí a gente fica procurando nos outros uma inspiração para fazer aquilo que eu acho que vai preencher a minha vida. Mas olha aqui, o salmista diz que eu pedi uma coisa ao Senhor. Então quando você entender o que Deus tem para você, o que você vai pedir, e olha, escute isso com muita atenção. O que Deus quer de você, Ele já colocou em você, diga amém. E Ele manifesta. Lembra do culto que a gente falou sobre propósito? O que é o propósito mesmo? Quais são as características do propósito? Habilidades extraordinárias, talentos e dons. Tu tem uma habilidade extraordinária. Só que, às vezes, as habilidades extraordinárias, Deus te dá várias. Mas uma delas, Ele pode te dar várias, mas uma delas está conectada com o teu propósito. Vai ajudar a estabilizar isso na sua vida. A segunda coisa que nós já aprendemos aqui são os talentos. O talento é por capacidade. Talento é valor monetário. É aquilo que Deus te prepara. Então, tu tem uma habilidade extraordinária. Aí Deus te dá um talento. Ele confia na tua mão alguma coisa para que você multiplique. Não é seu. E nem é para você. É para multiplicar. É o segundo sinal para você entender o seu propósito. Eu tenho ensinado sobre isso para os adolescentes agora. Porque na nossa mentalidade humanista, greco-romana, a gente ensina para os nossos filhos que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você tem que estudar para ser alguma coisa na vida. Meu querido, se tu disse isso, já que eu tenho que estudar para ser alguma coisa na vida, retire isso no mundo espiritual e peça perdão. Porque se o teu filho precisa estudar para ser alguma coisa na vida, então está dizendo que ele não é nada? Tu está dizendo que Deus botou uma ameba nesse mundo que precisa de uma instrução humanista para ser alguém?
Misericórdia. Tua cabeça está perdida. Ah, pastor, então a senhora é contra o estudo, não pode estudar. Não tem nada a ver com isso. Só que tuas palavras têm poder. O que acontece é que você já foi colocado nesse mundo com um propósito. Amém. Teu filho foi colocado nesse mundo com um propósito. Amém. E você é o facilitador para que ele encontre esse propósito. Não alguém que fica dizendo o que ele tem que fazer e ditando regras, porque na tua sociedade, no ambiente que você vive, você acha que isso será o melhor para ele. Sabe o que acontece na Bíblia? Ensina a criança, Provérbios 22:6, o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Tu ensina, e qual é o caminho que ele deve andar? Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Qual é o caminho? O caminho que deve andar. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Daí tu vai dizer assim, Jesus, daí eu tenho que falar que ele é mais Jesus. Não. Só que aqui, o contexto de Provérbios é assim, coloca a Torá no coração. Esse livro aqui, Livro dos Valores Judaicos. Ai, pastor, vai judaizar a igreja, vai botar no púlpito, que profanação. Não, eu vou ler. Porque os valores judaicos é o que a Torá diz. Eu preciso saber quais são os valores que regem a nossa sociedade. E quais são os valores que regem a sociedade onde Jesus nasceu, viveu, cresceu. Jesus era judeu. Então, quando nós entendemos isso, nós impulsionamos os nossos filhos para o propósito. E não bloqueamos eles. E, queridos, o propósito que Ele colocou em você, ele só pode ser bloqueado por uma autoridade na sua vida. Anota isso. Só pode ser preso por uma autoridade na sua vida ou por você mesmo. Ninguém mais pode impedir aquilo que Deus colocou em você. É você ou uma autoridade. Os seus conceitos, os seus valores, a sua forma de viver, isso você, o meio, vai ajustar muito isso na tua vida. Mas você é quem toma as decisões. Então, quando o salmista diz uma coisa, peço ao Senhor. Você tem que aprender algo e saber qual é a sua única coisa. Qual é a coisa que você tem que pedir ao Senhor. E ontem eu perguntei para os adolescentes aqui, ninguém sabia responder. E se eu perguntar para você hoje aqui, igreja, qual é a sua única coisa, a coisa mais importante? Daí vai sempre ter aquela resposta, né, religiosa, bonita, né? A única coisa que eu quero é Jesus. Não. O que eu quero, se fosse a única coisa que tu quer fosse Jesus, ia ser bem diferente da nossa vida. Isso é só um discurso que a gente usa, generalizado, porque a gente não sabe nem o que a gente quer. Qual é a tua única coisa? Para que Deus te colocou nessa terra para você fazer? Você já descobriu o que quis? Qual é a tua única coisa? Não, mas é que assim, mas depende. Em que área que o Senhor está falando? Não existe isso, queridos. Isso é pensamento grego. Em que área? Na área profissional, na área emocional, na área familiar? Não, que área? Tu é um ser integral. Ou você é fragmentado? Hoje aqui só veio minha área religiosa. A área profissional, a área, não sei, ficou em casa descansando. Eu estou aqui em corpo religioso. Não existe, você é um ser integral. Então não existe essas áreas. Você é aquilo que Deus te fez para ser em qualquer lugar onde você estiver. Na igreja ou fora da igreja, você tem que expressar quem Ele é na sua vida. Diga amém. E você expressa, ou não expressa. Então se você não sabe essa coisa mais importante, é sinal que você continua andando. Queridos, eu sei que isso dá um choque para nós. Porque a gente fica pensando, será que eu andei minha vida inteira assim, fazendo tudo errado? Não é uma questão de fazer errado ou certo, é questão de Deus estar trazendo a revelação ou não. Ou você está sendo revelado no propósito que Ele tem para você, ou você não está sendo revelado. Tem gente que vive a vida inteira fazendo coisas que não é para ter feito. Mas um dia, se ele abrir o entendimento, ele vai saber, é para isso que Deus me criou. Só que o interessante é que essa coisa, ontem nós falávamos até, daí eu fui pesquisar 1 Reis capítulo 3, eu não me lembro em que versículo em diante, me veio 42 na mente, mas talvez não seja. 1 Reis 3, vai falar assim que Salomão, o que Salomão pediu para Deus? Mas não está escrito isso na Bíblia. E disse Salomão,
Tá, vai mais para frente um pouquinho. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. E o teu servo, pois, a teu servo, pois, dá um coração entendido. Olha o que ele pediu: um coração entendido para julgar teu povo. Ah, mas não pode julgar. Mais amor. Se tu não sabe julgar, tu não tem capacidade de fazer coisa nenhuma. Mais amor, por favor. Menos julgamento. Ame mais, julgue menos. Isso aí é a igreja do arco-íris. Vamos lá. Para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Um coração apto para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Foi isso que ele pediu. Porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? E olha só a percepção: esse teu, não meu. Esse teu tão grande povo. Aí você vai dizer: não, mas lá em crônica, só que sabe o que é crônica? Crônica é que alguém escreveu a respeito. Aqui em Reis é o diálogo entre Deus e Salomão. Ele não pede sabedoria, mas vai próximo aí. Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Vai próximo. E disse-lhe Deus: por quanto pedisse isso, não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo? Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Pronto. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso. Um coração sábio eu vou te dar. Aí depois, quando alguém está contando as histórias assim, ele pediu sabedoria. Ele não pediu sabedoria. Deus deu sabedoria por causa que ele pediu um coração que fosse capaz de julgar o povo de forma justa, para discernir o bem e o mal. Mas a vida inteira, quando pergunta o que Salomão pediu, você diz sabedoria, porque alguém aqui de cima diz para ti que Salomão pediu sabedoria, mas a Bíblia não diz isso. E você nunca foi ler para conferir, nem eu. Estou descobrindo há pouco, né? Glória a Deus, né? Preguei um monte já que ele pediu sabedoria. Mas agora eu estou lendo a Torá, daí dá problema, assim nem a Torá é a continuação ali, está na parte dos escritos. Então, você está entendendo? Uma coisa ele pediu: eu quero um coração que discirna entre o bem e o mal, para julgar teu povo. E algumas pessoas lhe disseram assim: por que Deus abençoou tanto? E você já ouviu esse detalhe. Porque ele não pediu riquezas. E por que Salomão pediu sabedoria e não pediu riquezas? Porque ele era rico. Ele tinha tudo, ele era o homem mais rico da história. E também não houve mais rico do que ele. Não vai existir no mundo. Por mais que eles tentem, não vai ter ninguém mais rico do que Salomão. Por que ele não pediu riqueza? Porque ele já tinha. Agora, com tanta riqueza, o que ele pediu? Eu preciso de um coração para julgar esse povo. Eu estou assumindo o lugar do meu pai, que foi um dos melhores reis de Israel. Com toda a riqueza que ele me deixou, e ele conquistou muito mais riqueza. Eu preciso de um coração sábio para julgar. Cada um pede aquilo que tem necessidade. Aí eu perguntei para os jovens aqui, o sábio, né, pede aquilo que tem necessidade. O ignorante tem aquela síndrome da sanguessuga, né? Me dá. Pede qualquer coisa. Qualquer coisa que recebe está bom. Pede de qualquer jeito, recebe de qualquer jeito e fica feliz. Só que sanguessuga, nunca esqueça que ela vai sugando até explodir. Ela morre sugando o sangue que alimenta ela. Nós não somos sanguessuga, diga amém. Foi fraco, acho que está em dúvida. Você dá uma oportunidade para dizer melhor. Nós não somos sanguessuga. Nós temos sabedoria do alto. Daí eu perguntei para os adolescentes aqui, se Deus te desse a oportunidade de pedir riqueza ou sabedoria, o que você ia pedir? Daí os mais espirituais, né? Sabedoria. Sabedoria para quê? Nem sempre. Tem sábio que morreu pobre.
A sabedoria leva riqueza. Agora eu vou dizer assim, eu pediria sem dúvida riqueza. Eu gosto quando ele participa, porque eu ativo ele. Sabe por quê? Porque a sabedoria, aquele que não tem, peça a Deus e se lhe é dado. Você pede a Deus sabedoria e não será medido. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Agora, se Deus está me dando a oportunidade de oferecer alguma coisa, o que tu quer? O que queres que eu te faça? Eu não vou pedir a sabedoria quando ele se dirige a mim para tentar mudar a minha história. Eu vou pedir aquilo que eu preciso. E a sabedoria, depois, se eu receber aquilo e não sei como administrar, já está escrito que é só pedir para ele e ele vai me dar. Então, sabedoria é algo que está à disposição, que eu posso buscar. Aquilo que eu não tenho é o que eu devo priorizar. Você está entendendo? Então, não queira ser Salomão. Diz assim, não, eu pediria sabedoria. Porque sabedoria... Querido, vamos pensar assim. Tu está devendo, não consegue nem pagar as contas, a coisa está difícil. E tu vai dizer assim, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para mim poder me consolar com essa miséria que eu estou vivendo. Não, Senhor, me dá riqueza. Me dá a capacidade de produzir riquezas. Porque Deuteronômio 8 diz que é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. Então peço o que você precisa. Está vendo como a religião dói? Ela cria uma casca na gente, que a gente quer ser politicamente correto e falar o que é bonito. Mas a única coisa, então você precisa pedir e buscar. Se a tua única coisa, queridos, é um padrão diferente financeiro, eu não estou falando aqui de ostentação. Nós não estamos nesse mundo, nessa visão maligna. Talvez você não saiba, mas a palavra em hebraico para dinheiro, sabe qual é que é? Kesef, que significa desejo. A palavra em hebraico dinheiro é desejo. Kesef. E aí eu tenho um Deus que ele fala lá no Salmo 37, verso 4. Agrada-te ou deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos Kesef do seu coração. E aí o próximo é bem conhecido, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Todo mundo pensa que é evangelismo, porque a gente só usa esses versículos espiritualizando e nunca usa para aquilo que a gente precisa. Primeiro, se deleita nele, tenha prazer nele. Uma coisa pediu o Senhor, e a buscarei. Sabe qual é que é o problema também? Nós pedimos muita coisa. E eu vou dar um exemplo aqui para você, querido, que eu dei ontem também, mas vou dar um exemplo de novo. Nós fizemos um culto aqui abençoado, a igreja estava cheinha. E aí essa semana nós vamos entrar em Hanukkah, e a igreja... E daí nós vamos fazer 8 cultos aqui, aleluia. E daí nós vamos viver o nosso milagre aqui. Segunda-feira, cadê o povo? Opa, era só domingo que estava empolgado. Terça-feira, mais minguado ainda. Ainda bem que o final foi com chave de ouro, glória a Deus. Era meu aniversário, a igreja veio, correspondeu, estava cheio. Deu uma alegria. Vamos finalizar. E daí sabe por quê? O que mudou para mim? Não mudou nada. Eu estava aqui todos os 8 dias, eu vivi meu milagre, eu estudei todas as coisas, aquilo que Deus está fazendo, Ele já está sinalizando. Não esperou até o ano que vem gregoriano, Ele já está movendo na minha vida, trazendo milagres. Agora aprenda uma coisa, tudo que Deus vai fazer, Ele vai usar pessoas. É que a gente está esperando que venha um anjo, né, com um baúzinho de ouro, e com aquela música gregoriana, oh, é Deus, só pode ser Deus. Deus faz assim, usa pessoas assim, e pode usar você, e vai usar alguém na tua vida. Diga amém. Tem alguém preparado
para quando você se alinhar, para chegar e mudar teu destino, todo Abraão vai ter que ter o Melquisedeque, que vai mudar o destino num momento. Mas nunca esqueça que antes do destino ser mudado, tem uma grande oferta que você entrega. Não vou pedir oferta, já pedi, fica aí em paz. Enquanto você não entregar a tua oferta, só que lembre de um outro detalhe. Vamos lá para Abraão um pouquinho, né? Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele faz? Ele chega a ver o exército de Abraão, todo o povo dele, não era pouca gente. Ele serve um banquete. Quando tu pensa assim, trouxe pão e vinho, tu imagina que ele chegou com a ceia, né? O cálicezinho e um pãozinho assim. Abraão, tá aqui, vamos cear juntos. Não é isso que ele está dizendo. Melquisedeque olhou todo aquele batalhão e disse assim, abastece esse povo, dá comida, dá vinho, dá pão, tira toda a necessidade deles, eles estão vindo de uma guerra, abençoa esse povo. Sabe por quê? Porque o sacerdote é quem dá primeiro. E o sacerdote não está aqui para pedir para ninguém. O sacerdote está aqui para dar. O sacerdote é quem dá primeiro. Sabe por quê? Porque o sacerdote se identifica com Cristo. Quem primeiro a ele deu para que reconstituído fosse? Porque por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então o sacerdote é aquele que dá primeiro. Não vou falar da borboleta, porque qualquer pessoa, né? Professor, pedagogo, poeta, todo mundo fala da transformação. Olha a borboleta no seu casulo. Querido, você é muito mais do que uma borboleta. Você é um filho que carrega um propósito que ele colocou. Você não é uma butterfly. Você é filho e tem um propósito eterno escrito aí com sangue, porque a Torá veio para o coração e nada pode mudar o que foi escrito no teu destino, mas você precisa buscar. Então, o que você está buscando? O que você quer do Senhor? Primeiro defina, anota aí, defina uma coisa. Depois aprenda como você vai buscar essa coisa, porque o salmista, volta lá no 27:4, por favor, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, até aqui, a buscarei, buscar o tempo todo, buscar, a cada dia você tem que estar buscando aquilo, o tempo todo. Eu cheguei aqui em 2010, e desde 2010 você me conhece, você me ouve, eu estou falando, nós teremos uma igreja para as nações, as pessoas vão vir de tudo que é lugar, e vão receber uma palavra aqui, vai vir nações para esse lugar, nós vamos treinar pessoas. Desde 2010, eu fui chamado de louco, eu botava cadeira a mais do que tinha o número de pessoas, e diziam que, para quê? Vai parecer que está vazio, sempre, o tempo todo, sendo criticado, sendo falado, mas eu não... Um pouco me abalava num tempo, por causa que eu estou crescendo também estou aprendendo com vocês. Mas uma coisa eu sei, Deus falou, e se Ele falou, vai acontecer. Viria gente de tudo que é lugar, viria gente de tudo que é ponta do país já aqui. Então, a única coisa você tem que buscar, e busca todos os dias, continuamente, até que algo aconteça. Vai acontecer, vai ver, vai vir, vai existir. Queridos, nós temos que entender, nós temos que alinhar. A igreja vai continuar crescendo, toda ela. Não, eu vou falar que eu sei que você quer ver tanta igreja crescer, que você começa a dizer amém antes de eu terminar. A igreja vai continuar crescendo em todo o Brasil, mas não a igreja do Senhor Jesus. A igreja que vai crescer é aquela onde Ele está lá fora. Leia Apocalipse, tem um estudo todo de Apocalipse para você entender. E ele diz assim, ninguém abre, eis que estou à porta e bato. A igreja que era lá é Laodiceia, o tempo que nós vivemos, a última igreja. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei, e ele comigo. Cear está falando de comer, só que ele está na porta batendo. E tem muita gente que está sendo expulso para fora porque não está no sistema. Ou você acha que eu sou aceito em tudo que é lugar? Por causa da unção, algumas pessoas estão desejando, mas eu sou muito criticado por causa daquilo que eu falo. Porque eu falo de Sião, porque eu falo de Israel, porque eu falo de Yeshua e não falo de Jesus. Porque eu digo que Jesus é judeu, usava talide, e ele diz que a salvação, lá em João 4, vem dos judeus. O pessoal já fica... Só que eu fico no lado onde é que o judeu está. O judeu está no lado de fora, batendo nessa igreja Laodiceia e dizendo assim, eu estou querendo entrar, tu vai deixar ou não? Não, mas tu já está aqui dentro, tu está na Xerá aqui, ó. Sabe o que é Xerá?
A arvorezinha de Natal. Tu está na Xerá aqui. Tu também está no presépio. No bebezinho, no pobrezinho que nasceu em Belém. Quem celebra todo ano que Jesus é um menino, nunca vai ter a maturidade de Cristo. Porque todo ano você volta à meninice. Todo ano você vai honrar de novo o bebezinho. O bebezinho, o bebezinho. Deixou de ser bebê há muito tempo. É rei dos reis, senhor dos senhores e vai voltar. Quem fala do nascimento esquece da volta. Não foi celebrado, mandado celebrar o nascimento. Foi mandado celebrar morte e ressurreição. Até que eu venha. Ah, mas ele nasceu. Nasceu? Então celebre quando ele nasceu. Tabernáculos. E o verbo, e a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós. Pronto. Nós celebramos esse ano tabernáculos, lembra? Teve até um teatrinho aqui. A Maria carregando Jesus. Não teve presépio porque não teve vaquinha, não teve nada, mas a gente fez tudo isso aqui. Festa de tabernáculos. Busque essa coisa. Busque essa coisa. Como você busca a coisa mais importante da sua vida. Quando você souber a única coisa que você precisa, você vai buscar com toda a intensidade. E busque isso sem desistir. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Peça ao Senhor sobre o teu propósito. Teu propósito está alinhado à sua paixão, anota isso. É uma coisa que você... Talvez você está... Qual é a sua paixão? Qual é aquilo que te move? Que você acordaria todos os dias para fazer? Mas assim, meu Deus, eu quero fazer isso aqui. Isso me alegra. Isso eu tenho prazer em fazer. Vai ter coisa difícil, vai ter um momento que não vai estar legal. Mas tu vai dizer assim, ó, ah, não importa. Os intempéries da vida, uma coisa que eu tenho assim, queridos... Pode falar o que tu quiser, pode dizer tudo o que acontecer. Assim, ó, eu tenho prazer em ensinar. E se eu disser assim, ó, tu vai levantar às 6 da manhã para ensinar, eu vou e ensino. Se disser, tu vai até meia-noite estudando e ensino. Se disser, vira, se tu disser assim, vão amanhecer pregando, eu vou falar contigo aqui e não vou esgotar até às 6 da manhã falando. E eu tenho prazer de fazer isso aí. Eu faço sem tempo, sem contar e não me imagino parando com isso. Eu achava que era música, porque eu sou músico também. E sei que sou bom naquilo que faço na música, mas eu sou melhor ensinando. O meu ministério era ensinar música, eu ensinei, formei, foram mais de 5 mil alunos, mais de 50 bandas formadas, ensinando. É muita gente fazendo isso, bandas em conjunto de igreja, né, organizando em tudo que é lugar. Só que eu achava que era musicalidade, não, era o ensino, é ensinar. Se tu disser assim, vamos tocar, Aguinaldo, vamos, eu vou achar o máximo, eu gosto de tocar, gosto de louvor, mas às vezes assim, ó, tem 30 pessoas ali esperando para te ensinar música. E tem aqui um púlpito para te tocar e dirigir o louvor na igreja. Sabe o que eu vou escolher? Ensinar os 30. Não que eu não gosto de louvar, eu gosto de louvar. Mas move o meu coração. Meu Deus, tem 30 pessoas. Não, eles são bons, dá para te ver o talento deles, ajustar, separar eles, colocar, treinar. Eu vou fazer isso, eu vou treinar essas pessoas e ensinar isso. Louvor? Louvor? Eu tenho meu violão em casa, eu toco Jesus tocando, eu não preciso de palco para ter comunhão. Agora ensinar o que eu tenho, esse é o meu propósito. E isso eu vou perseguir, vou buscar todos os dias, até que algo aconteça. Eu vou ensinar as nações e já está acontecendo. Então busque. Qual é a sua única coisa? Eu vou te dar uma tarefa. Procure, ore ao Senhor, aquilo que te dá paixão, aquilo que tu se imagina. Ah, mas é a minha profissão. Daí as pessoas dizem assim, ah, mas eu trabalho nisso, eu me formei. Eu não estou perguntando no que tu se formou, não estou perguntando a profissão que tu está, perguntando aquilo que te dá prazer e que talvez tu nunca conseguiu fazer. Até hoje tu não viveu. É exatamente isso que tu nunca conseguiu fazer. Fez um monte de coisa menos aquilo que te dá prazer, porque alguém diz assim, ah, isso não dá dinheiro. Ah, isso tu vai morrer de fome. Se tu está fazendo isso aí, isso aí não presta para nada. O talento natural que Deus te deu. E daí por causa que um pai ou uma mãe sem inteligência bíblica, sem a mentalidade de Sião, diz assim, não, você tem que fazer aquilo que dá dinheiro. Tem pessoas ganhando muito dinheiro e se matando, ganhando bom dinheiro e entrando em depressão, porque eles estão fazendo exatamente aquilo que não foi dito para fazer. Busque e faça exatamente aquilo que Deus mandou que você faça. Olha lá o que está escrito em Lucas 10, 41 e 42. Vai aprender mais um segredo aqui. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Diga comigo, muitas coisas. Fala de novo. Esse é o problema. Você está fazendo muita coisa.
O que Deus te ensina sempre, o tempo todo. Mas isso aí, eu já vi isso, tem até um livro, pastor, que o pessoal ensina aí, essencialismo, a única coisa, uma coisa só, sei lá como é que funciona. Tem esses livros, já li todos eles também. Mas os livros foram escritos bem depois, a Bíblia foi escrita primeiro. O que Jesus está dizendo assim, é uma coisa só que eu quero para você. E se você entende essa única coisa, olha só, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aprenda um princípio. Quando você entender qual é a sua única coisa, você vai entender que essa é a mais importante. E aquilo que você faz, que Deus mandou você fazer, nunca vai ser tirado de você. A única coisa que Deus te deu é aquilo que Ele quer que você faça até a eternidade e nunca vai ser tirado de você. O teu talento natural, aquilo que te move no teu coração, é isso que Deus te fez para fazer. Para de tentar agradar os outros. Ah, mas é que dá mais dinheiro. Assim, olha, eu entendo a questão econômica, eu entendo todas as situações. Está conectado com a tua paixão. Ou você acha que Deus te criou para dizer assim, ó, eu vou criar ele cheio de talentos, amando fazer alguma coisa, mas eu vou fazer algo. Vou botar ele trabalhar a vida inteira no que ele não gosta, só para sofrer. É assim, Deus? Talvez o teu. O meu não. Talvez o Deus da religião. O meu Deus, Ele está dizendo assim, ei, coloquei algo precioso dentro de você. Só preciso de um profeta para olhar para você. Profeta de verdade. E ver o tesouro que eu coloquei em vasos de barro. Porque não é o externo seu, é o que eu coloquei aí dentro. Isso que eu te fiz para fazer. É o que vai te dar alegria, satisfação. Porque aprenda algo, igreja, que Jesus já falou. O teu mantimento é Ele quem dá. O homem foi criado no sexto dia, no final da tarde, para a viração do dia. Ele não foi criado para trabalhar. Não interprete mal a frase. Ele foi criado primeiro para desfrutar. Entender que Deus, ele foi criado no sexto dia e já entrou no Shabat, desfrutando de tudo que Deus tinha para ele, para entender, porque Deus só é Senhor de quem Ele provê. Se você diz que Jesus é o teu Senhor e não vive a provisão do Senhor, Ele não é teu Senhor. Deus só é Senhor de quem Ele provê. Se Ele não provê você, você não conhece o senhorio de Jesus. E se você continua todo dia correndo atrás do teu pão, essa frase é até bonita. Ah, eu trabalho para o leite das crianças, para o pão de cada dia. Não, eu conheço um Yeshua que diz assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele não diz assim, me dê força para trabalhar, para comer o meu pão. Está escrito isso? Não, o pão de cada dia me dá hoje. Também não pede para amanhã. O justo não vai mendigar pão. Então por que você continua pedindo comida para Deus? Se Ele já diz que Ele vai prover alimento, roupa, tudo que você precisa para viver. Aí você fica preocupado em se sustentar e deixa de viver o propósito para o qual Ele te criou. Porque Ele diz assim, ó, sabe o que acontece? Ele está dizendo assim para você, eu vou te dar uma coisa assim, ó, provisão eu vou te dar, agora vai e voe naquilo que eu fiz você para ser. É como se um pai dissesse para um adolescente, dissesse assim, ó, fica tranquilo meu filho, eu vou pagar teus estudos, eu vou fazer tudo que tu fizer, mas vai lá e faça aquilo, que é aquilo que está no teu coração, aquilo que eu te criei para fazer. Não te preocupe com comida, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe onde você vai ficar, eu vou prover tudo isso para você. Só se preocupe de uma coisa, cumpra o chamado para o qual eu te fiz, o propósito para o qual eu te criei. Esse é Jesus, esse é o nosso Pai. Difícil de olhar assim, né? Mas é que se eu não trabalhar, não vem. Não estou falando isso, queridos. Se eu não trabalhar, a comida não vai chegar lá em casa. Claro que não vai. A Bíblia também diz, aquele que não trabalha também não coma. Eu não estou falando de sustentar vagabundagem, com o perdão da expressão. Ser preguiçoso. Aí a Bíblia diz assim, ó, não, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou ficar dormindo em casa. Não ames o sono, para que não vivas na pobreza. Abra os olhos e farta-te de pão. O sonolento não vai ser sustentado por Deus. O que eu estou falando é propósito. Busque aquilo que é. E Ele colocou lá dentro uma chama daquilo que você deve fazer. Faça. Não importa o tempo. Faça. Mude agora e faça. E é essa paixão que Ele vai sustentar e vai prover na sua vida. Amém?
e ainda não será tirado de você. Aquilo que não é teu, pode ficar para sempre para você? Com você? Responde para mim. O que não é seu vai ficar para sempre com você? Agora aquilo que é seu, quem que vai tirar? Só o ladrão. Mas nós repreendemos toda ação do ladrão sobre nossas vidas. Então aquilo que é seu, ele te fez para isso. Sabe por que tem alguns inimigos? Eu vou terminar aqui. Vou ler aqui com você algumas coisas. Põe lá Salmo 1 para nós. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe qual é que é a questão do ladrão no teu propósito? Porque tu está sempre pedindo conselho para ímpio. E tem gente que é da igreja e continua se aconselhando com o ímpio. Porque ele acha que o ímpio é melhor do que o sacerdote que ele recebeu. Não estou dizendo que eu vou sentar com você e ficar aqui todo dia fazer uma fila que nem Moisés, né? Errado lá, e foi corrigido pelo sogro Jetro, atendendo as demandas o dia inteiro sentado aqui no púlpito, e você vem fazendo uma fila aqui para mim dizer para ti o que tu tem que fazer. Não é isso que eu estou falando. O ensino que eu estou dando está aqui. Todas as manhãs, 6h30, tem ensino para você. Estou lá me dedicando tempo. Não, isso aí é para a igreja online. Pastor, agora só pensa na igreja online. Não, queridos. Tu tem internet, tu está com o teu celular na mão. Em vez de ficar compartilhando videozinho, que seguido eu recebo videozinho, tudo que é coisa, de todo mundo. Mas ninguém compartilha os meus vídeos. É piada, é pregação não sei de quem. E eu olho os pregações, vazio, bobagem. Cada bobagem que fala na internet. E o pessoal coloca, compartilhe. E participa ainda, o pessoal mais de idade, entra no Facebook, não vai no Instagram, né? E fica compartilhando aquelas coisas de oração. Compartilhe com não sei quantas pessoas para ser abençoado. E eu recebo. E eu digo assim, meu Deus do céu, onde é que está esse povo quando eu estou pregando? Pastor, está me ofendendo, porque eu gosto dos coraçãozinhos. Aquele grupo do WhatsApp é Aroeira, bom dia, boa tarde, boa noite. Já viu falar dessa árvore? Aroeira, né, que tem que passar, tem que dizer o contrário. Já ouviu falar disso? O grupinho assim, só tem o grupo, só fala isso, bom dia, boa tarde, boa noite, e coraçãozinho, e coisinha assim. Meu irmão, cresce. Tem palavra todo dia para te alimentar e fazer você crescer. Vai lá e come daquilo que é necessário. Aquilo que vai fazer diferença na tua vida. Então, é isso que nós precisamos entender. Olha só, então não ande no conselho dos ímpios. Não busque conselho de quem não pode dar conselho. O conselho nosso está na Torá. Diz assim, mas agora só fala da Torá, Fala da Bíblia. Ai, meu Deus, Torá é a Bíblia. Vou te dizer uma coisa, sabia que a única porção que Deus escreveu foi a Torá? E o restante é a explicação inspirada pelo Espírito Santo, para o pessoal entender. Ele deu a Torá. A Torá é a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, está falando da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa é a palavra de Deus. E o restante é a explicação da Torá. Inspirados pelos os proféticos, os profetas estão dizendo assim, ei, voltem para a Torá. É isso que os profetas pregam. Os Salmos, quanto amo a tua lei, Torá. É a minha meditação de dia e de noite. Sabedoria, tudo sobre a Torá. Me deleito nos teus preceitos. Quero os teus princípios. Torá o tempo inteiro. Os profetas apontam para eles, profetas menores, vocês vão ser condenados por causa que vocês abandonaram a lei do Senhor. E aí o que acontece? Novo Testamento é a explicação da Torá para o gentil. Evangelho, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É Jesus, a Torá na terra, vivendo. Ele cumprindo a Torá na vida dele. Esse é o Evangelho. As cartas de Paulo e as outras cartas, explicação da Torá para o gentil que não era judeu e não estudava desde pequeno. Daí eles fazem síntese, dizem assim, e tudo que você lê no Novo Testamento está na Torá. Não pode, não é o Novo Testamento, não é Jesus, não são as palavras de Jesus. Jesus falou uma coisa, eu nada falo de mim mesmo, mas tudo que o Pai falou, isso eu entrego para vocês. Está entendendo a palavra aqui? Se tu entender isso, a gente vai progredir. Então, não siga conselho. Anota aí então. Tá? Isso aqui é o inimigo. É andar. E o detalhe é que andar é você se mover no conselho do ímpio. O que eu faço, ímpio? Faça isso. Ok, estou indo.
andar no conselho dos ímpios. A maioria da igreja faz isso todo dia. Anda no conselho dos ímpios. E depois que lasca tudo, vem para quem? Pastor! Vocês sabem o que aconteceu. E daí, ora aí, pastor. Daí já busca o pastor mágico, né? Pensa que a mão é varinha de condão. Condão. Uau, eu senti uma coisa. Resolveu tudo. Mentira. Aí o pastor olha, esse pastor não está com unção, está fraco. Não sei o que está acontecendo com o nosso pastor. Estou cheio de problema aí. E ele ora e não resolve nada. Eu tenho que orar para resolver teu problema, que eu não fiz. A tua desobediência de seguir o conselho do ímpio, e agora eu que tenho que resolver. Isso é religião, meu irmão. Aí tu fica querendo um pastor que seja teu guru, teu feiticeiro particular. Mas daí tu voltar, e depois assim, e o pior é que ele vem aqui para o desencargo de consciência, põe a mão na cabeça, pastor, ora para mim, orei. Daí ele volta e continua fazendo a mesma coisa. Na outra semana está de novo lá no ímpio pedindo conselho. Estão comigo aqui ainda? Vamos para o próximo então. Ai, Jesus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que quer dizer deter? Eu fui ver no nosso dicionário da língua portuguesa, né? Porque talvez você não entenda isso, não se detém no caminho. Não se deter no caminho quer dizer não permanecer, não estar, não ficar, não permanecer. Então o que ele está dizendo aqui? Primeira coisa, não ande, você vai ser bem-aventurado se você não andar no conselho dos ímpios. Se você não ficar no caminho dos pecadores. Qual é o caminho que os pecadores estão andando? Perceba se você está lá. Só para você pegar um negócio aqui que às vezes as pessoas vão voltar aqui só para o andar. Coloca ali 1 Coríntios 15, 33. Depois a gente volta para o Salmo 1. Você precisa anotar esse versículo. 1 Coríntios, ainda sobre andar, né? 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tu está ouvindo o conselho de quem só fala coisa ruim. Vai destruir você. Os bons costumes que Deus tem para você vai ser destruído com as más conversações. Vai destruir. É Bíblia que está dizendo, isso aqui não é historinha, isso aqui é Deus falando contigo. Diga amém. Voltamos lá. Agora vamos para o outro que a gente estava lá no permanecer, né? No andar. Perdão. No não se deter, que é não permanecer no caminho. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12 que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem uma outra versão que diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Então tu está andando num caminho e tu está achando que está tudo bem, mas no final tu vai morrer. Está escrito aqui, há mais de 2000 anos. E ainda você continua no mesmo caminho, se detendo, permanecendo no caminho. Volta lá no Salmo 1, por gentileza. Saia do caminho dos pecadores. Sai desse caminho. Não permaneça nele, sai dele. Aí depois, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecedor? Escarnecedor, olha o que significa escarnecedor. Zombador, pessoa sem respeito, que fala coisas maliciosas. Está pensando aí com quem tu anda? Vamos de novo aqui para te lembrar, para ver com quem está andando. Pessoa que não tem respeito, zombador, só tira sarro de tudo que é coisa. Tira sarro da tua fé, tira sarro do pastor, tira sarro da tua igreja, tira sarro de tudo que é coisa. Só sabe, zombador, não é para estar com ele. Tá? Pessoa sem respeito, não respeita ninguém. Não respeita o mais velho, não respeita o mais novo, não respeita autoridade, não respeita patrão, não respeita ninguém. Não respeita autoridade nenhuma, só fala mal de todo mundo. Esse é o escarnecedor. Sai de perto dessa pessoa. É colega do trabalho, que só fala mal do chefe, fala mal de não sei o que lá. E tu está lá, vai dar uma volta, querido.
Vaza desse lugar. E olha só. Falam mal de outras pessoas sem se preocupar com o mal que podem estar causando. Esses são os escarnecedores. Falam mal dos outros só por falar. Por quê? Não gosto dele. Não está nem aí porque está fazendo o mal que está causando. Esse é o escarnecedor. Não ande com esse povo. Pastor, é muito radical, pastor, muito radical. Quer ver? Então, leia 1 Coríntios, coloca aí 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Outro versículo aqui, 2 João 1:10, segunda carta de João 1:10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Pastor, para, isso é coisa do Antigo Testamento. A gente está lendo o que mesmo? Desculpa. O que está escrito ali? 2 João. Igreja, acorda. Tu está recebendo maldizente, tu está recebendo pessoa que fala mal. Não recebe na tua casa. Se ele não carrega a doutrina de Cristo, não receba na sua casa. Nem cumprimenta. Esse pastor de vocês é cheio. Passa por aí, não cumprimenta ninguém. Mas vou cumprimentar quem não conheço. Está picando e fritando, falando mal de mim para ele. Tem paz do Senhor. Isso não é ser crente, isso é idiota. Eu acho tão lindo quando prenderam Paulo, açoitaram e botaram no cárcere. E não perguntaram nem quem ele era. Eles assim, eu sou cidadão romano. Ei, lascou. Uma correria. Como dizia no exército, tocou barata voa, todo mundo desesperado. Não sei, vão tentando agradar, vão largar ele daí. Chegaram lá e falaram, não, nós vamos libertar você. Não, negativo, pode fechar a cela. Porque eu sou um cidadão romano. Vocês me açoitaram, me prenderam e nem me deram chance de me explicar. Agora deixa fechado, que eu vou ir para os magistrados. E deu o maior problema lá. Está lá em Atos, lembra da história? Aí tu tem que dizer, não, perdoa. Vamos abrir. Tá bom. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Todo rasgado, apanhou, ficou ali injustamente. E assim, Deus abençoe. Eu estou amando o inimigo. Quer bater no outro lado aqui? Que aqui ainda não está sangrando. O pastor está satirizando, debochando de Jesus. Não, estou explicando para você que você leu tudo errado. Não é assim. Não é assim. Sabe por que olham para nós lá de fora dizendo que a gente é tolo ou idiota? Porque o nosso comportamento é religioso. A gente não estuda a Torá, não estuda a palavra e faz coisas que não têm fundamento. Daí sofre a vida inteira. E daí vai para a oração, jejum. Ainda além de tudo, tu é maltratado, escarnecido, zombado, cheio de palavra e maldição na tua direção por pessoas assim. E daí tu vai ainda você vai se martirizar ao romanismo na mente. Tu vai para um jejum, faz jejum, chora diante do Senhor. E tem até música com fundo para isso, né? Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, há muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ai, Deus. E Deus ali olhando para ti assim, tá, essa música é muito boa. E em alguns momentos use ela assim. É uma benção, porque isso é uma realidade espiritual. Mas nesse caso que eu estou dizendo, não. Tu tinha que te posicionar e dizer, aqui não. Não é assim, não. Nem cumprimente essa pessoa. Não se assenta, não coma com esse povo. E olha que interessante, eu estava lendo essa semana, para quem estuda comigo Levítico, o Senhor falando, não coma o que eu
Falei que é impuro, porque vai afetar a sua alma. O Deus dizendo, a proibição, a questão alimentícia que ele criou, não é coisa de judeu, não é coisa de adventista, não é coisa de Aguinaldo doido. É Deus falando, se você comer o que eu proibi, a sua alma vai ser afetada. Deus falando. Mas isso foi no Antigo Testamento. Depois Jesus purificou tudo. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia não está. Mas tem um versículo lá em Marcos 17:9. Coloca aí para nós. Marcos 17. Não, Marcos 17 não. Marcos 7:19. Marcos até 16. Estava criando um apócrifo aqui. Isso, Marcos 7:19. Eu peguei o número de lá e inverti tudo. Porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora. Essa versão é a versão mais crente, está melhor. Tem uma que diz assim, com isso, Jesus tornou puro todos os alimentos. Jesus proclamava puros todos os alimentos. Não, vai uma outra aí, não tem outra versão? Essa já deu para ver. E assim considerou ele puro, essa aí é herege. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Você sabia que depois do escuso, essa parte aqui não existe em nenhum manuscrito da palavra de Deus? Essa parte, e assim considerou ele puro todos os alimentos, não existe. Isso foi acrescentado por Roma. Pastor, não pode ser. Foi acrescentado pelos padres de Roma, para que pudesse colocar porco na alimentação do povo, pudesse colocar tudo que é coisa que tem ali dentro. Não existe no manuscrito em nenhum. Não existe no grego, não existe no hebraico e não existe no aramaico. Passei esse ano todo estudando esse negócio indignado. Eu pesquisei. Disse assim, não pode ser. Aí fui procurar na Peshita, falei entrei em fórum de judeu. Não existe, não tem. Está aí, por causa de uma tradição religiosa. E várias Bíblias falam comentário esse texto daí. E algumas Bíblias, tem Bíblia aí? Abra esse versículo. Vamos desmascarar para te ver que a coisa é tão vedada. Se tiver entre colchetes ou entre parênteses, tu já tem um código. Tudo que está entre colchetes e entre parênteses na Bíblia é uma questão duvidosa que não se pode comprovar, não tem testemunhas. E ele vai dizer, então o senhor está botando em questão toda a Bíblia? Não, estou botando esse versículo. Porque Deus diz que quando você comer aquilo que ele declarou impuro, vai afetar a sua alma. Qual é o maior problema da igreja hoje em dia e da sociedade? Problemas aonde? Talvez você vai dizer que não é alma, mas problemas o quê? Emocionais. O que tem mais gente com depressão, com um monte de coisa, sabe o que é? Porque o alimento conecta com espíritos malignos que destroem sua vida. Eles vão dizer assim, pastor, isso é radicalismo, não pode ser, porque onde é que se viu, se a gente está passando fome, tem que comer o que vê na frente. Oi? O psicólogo aqui, a ansiedade é ligada totalmente à alimentação. Sabe qual é o contexto aqui, queridos? Tem até ali aquela outra interrogação, viu? A Bíblia que não tem um versículo é a Bíblia correta, porque não existe isso. Não existe esse texto. E olha só, o assunto aqui, Jesus está falando a respeito, sabe o que aconteceu? Vou te contar a história aqui. Olha só. Estavam os discípulos comendo e de repente chegaram os fariseus para eles dizer, por que os teus discípulos não lavam as mãos como manda a tradição? Não reclamaram por que eles não lavaram as mãos? Porque efetivamente, porque não entra, não, volta lá, não, volta ao texto um pouquinho aí. É o 5? Depois perguntaram os fariseus, os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? O que está escrito aqui, queridos? Conforme o quê? A tradição dos antigos. Mas comem o pão com as mãos por lavar?
Aí tu vai imaginar assim, eles chegaram com a mão tudo suja, é higiênico tu... Não, sabe o que é a condição? A tradição dos antigos era o seguinte, o fariseu, a tradição dos antigos era assim, tu tinha que lavar, que nem o médico lava as mãos daquele jeito e levanta as mãos assim, já viu isso? Antes de botar a luva, eles tinham que lavar e pela tradição tinha que escorrer e pingar 3 gotas. Se não pingasse 3 gotas, tu tinha que fazer de novo, até que escorresse no teu cotovelo 3 gotas. Aí você estava considerado puro. Onde é que está escrito isso na Torá? Em lugar nenhum. Quem inventou isso? Sempre a igreja está inventando coisa. Quando não tem o que fazer, tu começa a orar para casa do irmão, vamos complicar. Né? É mais ou menos assim. Quando não tem o que fazer na igreja, tu não está buscando mais Deus, tu começa a achar defeito nos irmãos e começa a criar coisa para complicar. A tradição fazia isso. Então tinha que lavar, escorrer e pingar 3 gotas. Jesus foi repreendido porque eles chegaram, até porque ele lavava a mão. Existe uma oração que tu faz, que o judeu faz, sempre antes de comer ele tem que lavar a mão e fazer uma oração. Eu tenho ela, tá isso no Sidur também. E daí ele fazia a oração, só que eles fizeram lavar a mão de qualquer jeito e disseram, por que estão comendo sem lavar a mão? Como ensina a tradição. A repreensão aqui não estava nada a ver com o sentido de alimento puro ou impuro. Está falando de lavar as mãos para comer. Qual é o assunto desse capítulo? Lavar as mãos, conforme a tradição ou não. Vai o 6. Ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Viu como Jesus era delicado? Viu? Jesus não ia ser aceito na maioria das igrejas, porque ele não é politicamente correto. E ele não fala o que quer dizer. Ai, perdão, amado, traz a baciazinha que eu vou lavar. Ah, meu irmão. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Está mais claro que isso? Para você explicar melhor. Está claro, está escrito. É que a gente não lê, né? Aí vai indo. Porque deixando o mandamento de Deus. Porque deixando... Quem está falando aqui é Jesus, meu querido, não é o pastor. Porque deixando o mandamento de Deus, Torá, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardares a vossa tradição. Jesus vem ceifando rente, querido. E aí vai indo mais um pouquinho. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Deixa eu explicar. Corbã era uma oferta especial, dedicada ao Senhor. Daí o que eles faziam? Tinham que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é dizer, ai papai, te amo. Oi mamãe, amo você. Honrar pai e mãe é aqui, ó, é bancar nas suas necessidades. Isso é honra. Honra é dinheiro. Não é abracinho, não é fotinho no Facebook. Honrar é aqui, ó. Estou honrando dinheiro. Desculpa, tá? É o livro dos valores judaicos. E nem li ainda. Estou lendo a Torá. E aí o pessoal, só que o pessoal quer viver coisinha assim. Daí eles diziam, para eles não perderem as suas fortunas, eles diziam, não, mãe, eu não posso te ajudar, porque esse dinheiro é corbã, eu dediquei ao Senhor. Porque sabe o que é dedicado ao Senhor? Não se pode comer. Quem estava aqui na quinta-feira, quando eu expliquei algumas coisas sobre dízimo, oferta, que eu chamei a igreja. O que é dedicado ao Senhor, ninguém pode comer. E daí Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês não fazem isso não porque estão dedicando ao Senhor. Porque eles mesmos comiam do dinheiro, eles estavam só para não ajudar o pai e a mãe. Olha o assunto que está sendo tratado aqui. E muitas coisas faziam semelhantes a essas. Vai próximo. E chamando a si toda a multidão, disse, ouvi vós todos e compreendei. Não há fora do homem, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Não há nada fora do homem que entrando possa contaminar. Em que sentido? Lavar jarros, lavar copos e lavar as mãos. Esse é o assunto. Você entendeu que esse é o assunto?
Ou precisa voltar para a gente ler lá? Ficou claro, né? Ele está falando da tradição, não está falando de nada de comida, ele está falando de lavar as mãos. O assunto é esse, purificação dos copos, as coisas que eles inventaram. Mas o que sai dele é o que contamina o homem. Daí o que ele está dizendo? Vocês estão preocupados porque eles não lavaram as mãos segundo a tradição? E estão condenando eles? Eles não estão contaminando porque estão comendo, porque não lavaram como vocês querem. Mas a boca de vocês está demandando contra vocês. O que sai da boca de vocês é que contamina. A forma como tu fala do teu irmão, isso é que contamina. Não o que você lava bem ou não lava bem. E judeu, não pense diferente. Judeu não comia sem lavar as mãos. Jesus não chegou com as mãos cheias de terra e foi comer. Ele lavou do jeito que lavava. Ele fez a oração, só que os fariseus estavam querendo sempre acusar ele. Por que tu não levantou as mãos, não esperou escorrer os 3 pingos? Você invalida a tradição. Religião. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que deixou a multidão, entrou em casa dos seus discípulos e interrogavam acerca dessa parábola. Ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, e daí no esgoto. Pronto, acabou. Ele explicou. Aí esse aí já é a versão ruim. Essa parte, então assim, ó, tudo que você come sai e vai para lugares escuros. Pronto. Jesus encerrou o assunto, ensinando para eles: fica tranquilo, vocês não pecaram porque vocês não lavaram a mão, que nem eles estavam mandando. Fique em paz. Amém? Compreendido? Então, quando você comer o que não deve, você vai estar adiando o propósito de Deus para você. E por fim, e agora fim mesmo, Provérbios 23, 7. Como você se imagina? São os seus inimigos do propósito. Como você anda e com quem você anda. Se você permanece no caminho do pecador, se você se senta com o escarnecedor, se você come aquilo que Deus diz que não é para comer. E por fim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Até a primeira parte A, para você não confundir, porque eu já falei um pouco sobre comida. Como você se imagina assim que você é? Então, se você continuar se imaginando do mesmo jeito e colocando na tua cabeça aquilo que os outros estão falando a respeito de você, você nunca vai passar por uma transformação na sua mentalidade. Para de resistir ao que o Espírito Santo tem te falado. Jesus fala uma parábola para os judeus que estavam com ele, que não criam nele, dizendo assim: olha, muitos virão de fora e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino. E os filhos do reino, os que são da casa, ficarão de fora, porque não prestavam atenção no que era ensinado. Você viu? Nós somos a igreja para transformar o Brasil e as nações, diga amém. Não sozinhos, porque ninguém faz nada sozinho. Mas o pessoal de fora já começou a vir para ouvir aquilo que está sendo dito aqui. Não era suficiente ouvir pela internet? Por que tem que estar aqui? O que está fazendo aqui, meu irmão? O que está fazendo aqui? Por que está aqui? E ninguém vai pedir oferta para ele para pagar a passagem dele. Ele não veio por causa disso, não é um itinerante. Isso é só o início do que vai acontecer. Diga amém bem forte. Amém. Qual é a sua única coisa? Qual é a sua única coisa? Algumas pessoas já têm isso. É isso mesmo. Você vai fazer a vida inteira, vai ter prazer nisso, vai ter alegria nisso. Não é aquela coisa que vai dizer: eu já não quero, não estou desistindo. A tua única coisa, você vai estar sempre motivado. Quem tem propósito, acorda todos os dias da vida motivado para fazer. Vai ter um desânimo, um cansaço? Claro que vai, tu é ser humano. Mas tu nunca vai pensar em desistir. Se um dia tu pensou em desistir daquilo que está fazendo, ou tu está sendo muito atacado, ou você não tem um propósito.
Eu já digo, tem uma frase que eu digo para minha esposa, se coloca em pé, nós estamos encerrando. Uma frase que eu digo para minha esposa, eu digo assim, porque muitos pastores, meus colegas, eles tinham um sonho de eu sentar em casa no final da tarde, tomar chimarrão e olhar a grama crescer. E eu digo assim, se eu tiver essa oportunidade, acho que eu vou de enxada na grama. Eu não consigo ficar parado, sentado, tomando mato, olhando a grama crescer. O teu propósito não se aposenta. Quem tem propósito não se aposenta. Está todo mundo, eu estou esperando a aposentadoria. Não fala isso, pastor. Não, quer dizer assim, eu não estou falando aposentadoria de parar com alguma coisa. No que você contribuiu, você é digno. Se contribuiu, vai receber. Amém? Eu estou falando que quem tem propósito não se aposenta. Você não para. Você não para. Você tem um propósito? Você sabe qual é a tua única coisa? Eu quero orar por você nessa noite. Uma coisa só. E essa coisa, quando você encontrar, não vai se tirar de você. Só que pare de querer imitar outro. Olhe para dentro de você. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Busque todos os dias, Senhor, é isso que eu quero. O que você quer? Você tem um sonho? Deus colocou alguma coisa? Alguma empresa que serve para você? Não, você não tem condições. Não, então estude, se prepare. Não, você não está apto para isso. Mas eu sei que no meu interior queima alguma coisa. Eu sei que no meu interior queima alguma coisa. Se prepare para isso. Mas eu tenho que cuidar da minha família. Faça algo dobrado. Faça o teu sustento. O teu primeiro trabalho, se é profissão, ele serve para trazer o sustento, porque você tem que trabalhar para que o sustento venha. Mesmo que Deus vá prover, não vai faltar. E agora você começa no teu sonho a investir, começar a planejar, começar a sonhar. Escreve numa parede, escreve no teu quarto. Eu vou fazer essa coisa, a única coisa que você precisa. E busca isso o tempo todo. E não descansa nos teus dias, até isso se cumprir. Em nome de Jesus. Agora, se você não tem nada, se você não pensa em nada, qualquer coisa que você vai fazer, você acha que está fazendo alguma coisa para Deus. E daqui a pouco você vai se frustrar. E o pior de tudo, que o diabo é tão sujo, que você vai culpar Deus porque não deu certo aquilo que não era para você fazer. Deus não mandou você fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja. Assim como eu falei com os jovens ontem, Senhor, eu sei que o teu Espírito tem algo pronto, preparado para esse tempo. A única coisa, seja incendiado nos corações. Aquele sonho, aquilo que era interior, aquilo que alguém disse que não era, que alguém disse que não era possível, que alguém falou que não tinha nada a ver, que alguém disse, até com palavras de autoridade que amaldiçoaram, dizendo, não, se você fizer isso, você não vai ser ninguém. Pai, em nome de Jesus, uma autoridade que o Senhor tem dado, eu quebro essas palavras na vida dos seus filhos em nome de Jesus. Toda palavra de maledicência, de desistência, toda palavra, ó Deus, que foi dita contrária ao propósito que o Senhor estabeleceu, nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós quebramos em nome de Jesus. E nós, como sacerdote, eu sopro as brasas nesse momento, para que aquela brasa da paixão que o Senhor colocou lá no interior comece a incendiar agora. Renova o desejo, o sonho do coração dos teus filhos, não aqueles que o mundo colocou, mas aqueles que o Senhor determinou para o destino ser alcançado, para que o propósito seja descoberto. Eu abençoo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E que, Senhor, que eles possam ver a tua boa mão movendo e provendo em todas as direções, no cumprimento daquilo para o qual eles foram criados. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.